Estamos de volta no Tá na Roda nesse domingão, dia 23 de fevereiro de 2025. O debate rendeu, hein? A turma segurou bem. Elias Tavares segue aqui comigo, já o nosso time todo aqui repercutindo novas notícias, porque temos notícias internacionais. E para notícias internacionais, você já sabe, a gente conta com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional que está acompanhando de perto eleições na Alemanha. Luca chegando no Tá na Roda desse domingo com mais informações. Queremos saber, já temos resultados por aí, a pesquisa de boca de urna que indica o vencedor. Luca Bassani chegando no Tá na Roda desse domingão. Já temos sim, Kobayashi. Boa tarde a você, bom domingo a todos que nos acompanham. Na Alemanha tivemos hoje aqui a realização das eleições legislativas para a escolha do próximo chanceler. E de acordo com os primeiros cálculos contabilizados até agora e também as pesquisas de boca de urna, os conservadores tiveram uma vitória expressiva, chegando bem próximo dos 30%. Todavia, é bom a gente sempre explicar para a nossa audiência que é preciso ter pelo menos 50% mais um, então tudo indica que eles necessitarão de uma coalizão com outros partidos, talvez um, talvez dois, para poder manter-se como a liderança no parlamento. Vou passar basicamente qual foi a matemática até agora, qual foi o resultado até esse momento, para que a gente possa depois trazer para os nossos debatedores todas essas possibilidades. Em primeiro lugar, os conservadores, na faixa dos 30%, a legenda de ultradireita, os supernacionalistas, chamados por alguns de até extrema-direita, a AfD, a Alternative für Deutschland, né, a Alternativa para a Alemanha, ficou na faixa dos 20,5%, tendo a votação mais expressiva de toda a sua história. Os sociais-democratas da centro-esquerda, da esquerda, que são, inclusive, do partido do atual chanceler Olaf Scholz, tiveram o pior resultado da sua história, com apenas 16,5%. Depois o Partido Verde com 12% e, em seguida, a esquerda, um partido de esquerda radical, na faixa dos 9%. É interessante mencionar que aqui na Alemanha a gente tem uma cláusula de barreira de 5%. O que isso significa? Que os partidos que não alcançarem minimamente 5% na eleição nacional vão ficar de fora do parlamento e terão os seus votos, os seus assentos redistribuídos proporcionalmente a todos aqueles que entraram no parlamento. E por que eu trago esse dado? Porque neste momento em que acontecem as contagens, nós temos dois partidos na faixa do 4,7%, 4,9%, que podem ultrapassar esse limiar e serem representados ou que podem ficar de fora. E isso vai determinar a divisão completa dos assentos do parlamento e determinar quantos partidos deverão compor a coalizão com os conservadores, se um partido bastará ou se serão necessários dois. Por isso mesmo que todos ainda estão esperando, obviamente que os conservadores já foram parabenizados pelos partidos da oposição, que agora estão à disposição para formar um governo ou se estabelecerem como uma voz antagônica durante os próximos 4 anos, mas tudo indica que Friedrich Merz, ele de 69 anos, um político conservador de longa data, dentro da parte mais a oeste da Alemanha, se tornará o próximo chanceler da Alemanha com muitos desafios. A gente tem uma situação econômica cambaleante, uma recessão técnica com crescimento previsto por apenas 0,3% nesse ano de 2025. Temos a guerra da Ucrânia ainda não resolvida, onde a Alemanha é o principal financiador da Ucrânia dentro do solo europeu. As desavenças com o governo norte-americano, que abandonou os aliados europeus durante esse último mês, além da crise migratória, o problema com os imigrantes, muitos deles ilegais, que estão dentro da Alemanha e tem aumentado a sensação de insegurança nas principais cidades, um dos motivos também que explica o crescimento não só dos conservadores, mas dos ultranacionalistas da AfD. Os próximos dias serão extremamente desafiadores para a construção de um consenso e nós vamos ficar aqui observando tudo para atualizar sempre a nossa audiência. Seguiremos acompanhando com informações sempre precisas de Luca Bassani, diretamente da Europa. Muito obrigado, Luca. Boa noite para você, um bom descanso. Por aqui a gente segue repercutindo esta notícia que é aparentemente uma vitória dos conservadores na Alemanha, Elias Tavares. Parece que é uma onda que está acontecendo no mundo. Você acredita nessa história de onda? Milei na Argentina, Trump nos Estados Unidos, agora a Alemanha também, com os conservadores em vias de vencerem essas eleições. Já há, inclusive, alguns que estão declarando essa vitória por lá, apesar do resultado oficial não ter sido ainda emitido. Elias Tavares. Primeiro que eu não só acredito, né, está se mostrando, né, esse avanço da extrema-direita da direita, né,
pelo mundo, né? E na Alemanha não é diferente. Acho que é legal a gente lembrar que na Alemanha a gente tem um modelo, né, que é um modelo misto de eleição, onde o eleitor ele acaba votando 2 vezes, né? Ele vota de forma distrital e ele também vota na lista partidária, o que acaba fortalecendo os partidos. A gente tem pela primeira vez uma redução do parlamento da Alemanha de 700 e tantos deputados agora para essa eleição 630. Então, assim, tem um movimento muito curioso, né? E, principalmente, o que mais mostra é justamente esse esvaziamento da social-democracia, que é mais ligada à nossa esquerda aqui, e esse dobro da votação, né, da direita, os conservadores, como bem colocou aqui, que basicamente dobrou a sua votação da última eleição. Então, assim, ainda precisa, né? A Alemanha tem 5 partidos, tem aí, como colocou o Luca, talvez 2 deles não atinjam os 5% de cláusula de barreira. Então, muito provavelmente, a gente vai ter ali o que eles chamam de coalizão de farol, né? São os 3 partidos meio que discutindo aí, e isso não vai se dar somente hoje com a eleição, mas deve acontecer justamente ainda nos próximos dias essa coalizão aí que vai culminar justamente nesse fortalecimento, vamos dizer, aí da direita, da extrema-direita, né? Ô, Jason Vieira, eu quero saber o seguinte, qual é o impacto se esse resultado for de fato confirmado? Se a gente tiver uma vitória dos conservadores na Alemanha, o que isso impacta primeiro a Europa e depois o restante do mundo, inclusive o Brasil? Você acha que isso atravessa o oceano? Isso gera reflexos também aqui para o povo brasileiro? E aí? Bom, eu vejo que nós temos um posicionamento que é mais político voltado vamos dizer assim, saindo da esquerda, indo ao centro, indo para a direita. Óbvio que o partido ultranacionalista ganhou bastante foco ali, mas isso é um movimento natural que vem acontecendo no mundo e são ondas. Nós já sabemos que essas ondas acontecem, se revertem. O que aconteceu com a Alemanha, pegando só um pequeno histórico, a Alemanha, durante a crise de 2010, 2011, que foi um repeteco da crise das hipotecas, ela era um país que era conhecido por um processo fiscal muito rigoroso, tanto que reclamava de países como Grécia, que tinha problemas de gastos públicos muito elevados. Mas a Alemanha, ela vinha do passado de um processo de algumas decisões que foram relativamente desastrosas. Entre elas, foi por conta do próprio Partido Verde, que agora está quase que relegado ao esquecimento na Alemanha, de um processo chamado Energiewende, que desligou importantes usinas nucleares e deixou a Alemanha dependente extremamente, por exemplo, do gás russo, coisa que o Trump avisou lá atrás, tiraram sarro da cara dele, e aí acabou que ele tinha razão. Hoje a Alemanha ela está energeticamente dependente, ela tem um problema fiscal gravíssimo, o problema imigratório se tornou bastante extremado porque aumentou o número de violência na Alemanha, aumentou o problema de segurança pública, aumentou custos dentro da Alemanha, como, por exemplo, custos de moradia, tudo por conta desse excesso de contingente populacional. A tendência que aconteça agora para a Alemanha é que ela possa, de alguma maneira, fortalecer um pouco o movimento do euro, em termos de moeda, mas o que isso pode acontecer em termos de Brasil, eu acho que nós estamos ainda muito longe. Nós estamos 19 meses de uma campanha política. A tendência global... Então, por enquanto, ainda não mexe muito com a gente. Curto prazo, por enquanto, não. Eu acho que se esse movimento se repetir em alguns países, ao se aproximar das eleições, pode ser que aconteça alguma coisa. E especialmente se o que está acontecendo no governo americano, e pelo que nós já sentamos e debruçamos, a possibilidade daquilo que pode acontecer com o governo americano, com essa questão do Doge, com esse tipo de coisa, pode ser que Trump tenha um desempenho positivo em termos de economia daqui até o final do ano. E Perfeito. Isso sim, no final do ano, pode começar a influenciar as nossas eleições. Bom, talvez esses impactos que a gente esteja falando sejam justamente no campo econômico, né? Exato. Num primeiro momento não teríamos nenhum tipo de impacto aqui no Brasil. Agora, Guilherme Mendes, eu quero saber se no campo político isso reforça ainda mais a onda do crescimento da direita mundo afora. Vizinho Argentina, Estados Unidos e agora também lá na Europa, na Alemanha. E aí, Guilherme? Não, reforça e, no meu entender, preocupa, não é? Porque a Alemanha tem esse histórico. Preocupa quem, hein? Preocupa você, né? Preocupa acho que o mundo de uma maneira geral. Porque nós vimos o que deu no mundo quando nós tínhamos uma onda protecionista
com a Alemanha tomada por um partido ou por partidos e ideologias de direita e extrema-direita. A gente sabe onde é que isso se deu. Mas não é comparável, na primeira... né? Não é comparável, não é comparável até que seja, né? Porque nada, quando começa, é muito grave e as coisas vão crescendo e vão aumentando. A questão econômica na Alemanha não se deve tão somente ao fluxo migratório que a ex-chanceler, ainda antes, Olaf Scholz, Angela Merkel, permitiu aquela entrada em massa, sobretudo dos sírios, não é? E que foi uma grita grande na sociedade alemã. Mas hoje os sírios estão totalmente inseridos, são parte pulsante da economia, mas o discurso, sem nenhum tipo de base teórica, sem nenhum tipo de dado técnico, jogou em grande parte da população a ideia de que a crise econômica se deve, em grande medida, à entrada e à inserção desses imigrantes no mercado de trabalho, o que não tem um menor sentido. Mas, mais uma vez, como nós vimos falando antes do intervalo, soluções fáceis para problemas complexos normalmente não dão certo. E esse foi o discurso, sobretudo do partido de extrema-direita, segundo colocado, que quis colocar na conta dos imigrantes, com esse discurso xenófobo, a possibilidade de volta do crescimento econômico alemão, que já não é, nós estamos indo para o 3º ano com déficit, não é? Isso tudo preocupa, porque a Alemanha tem um histórico que não a recomenda quando ela não vai bem economicamente. É bom a Europa ficar atenta, nós temos ali uma guerra do lado, né, num país como a Ucrânia, que já por si só gera instabilidade no continente, e também a Europa sofre por isso, porque a economia ali está muito ligada à economia da Ucrânia também, a alemã ainda mais, e espero que, de fato, a guerra na Ucrânia se encerre e os ventos de paz voltem a soprar para o lado da Alemanha sem nenhum tipo de discurso xenófobo ou nenhum tipo de discurso extremista, como a gente viu acontecer nesses últimos dias aí nessa reta final de campanha, né? Eu quero saber o seguinte, Elias, já falamos aqui dos aspectos econômicos com o nosso economista, dos aspectos políticos aqui com o Guilherme, você também falou, mas e a questão envolvendo o conflito no Oriente Médio, que também assola a muitos lá na Europa, tem aqueles aliados mais de Israel, aqueles outros aliados mais dos outros países com intenções e posicionamentos diversos. Como é que você vê a possibilidade disso influenciar no conflito Israel e Hamas, já que estamos falando de um conflito que, apesar de entrar em algumas fases de cessar-fogo, ainda é um conflito que, vez ou outra, com qualquer faísca pode se reacender. E aí, Elias Tavares? Kobe, eu acho que a gente tem aí esse movimento que acontece, a gente tem que enxergar com um certo cuidado e atenção. Eu não vejo mudança muito seletiva na questão das guerras e etc., por conta justamente da Alemanha ter ali problemas muito pessoais e internos da própria Alemanha, né? Assim, o governo, a gente tem uma eleição que foi antecipada, né? A grande questão do parlamentarismo, né? Justamente você ter essa possibilidade de antecipar eleições, que foi feito, e a gente tinha ali um governo esquerda, né? Junto com a questão migratória, que não era o que a população queria. Então, justamente todo esse movimento que foi feito para essa questão, para a antecipação das eleições, né? Que trouxe para o dia de hoje, ela tem muito mais a ver com os problemas colocados da própria Alemanha do que eu entendo que na questão das guerras. Eu não acho que terá um impacto direto, pelo menos por hora, né? Até porque a gente está falando, né? Ainda vamos ter que aguardar aí uma coalizão, uma mini coalizão dos partidos que vão ficar ali com essas cadeiras do parlamento, né? Então não dá para se colocar uma aposta ainda se terá uma mudança, principalmente com a guerra da Ucrânia. A gente sabe que a Alemanha é uma grande financiadora ali, mas não dá para saber ainda se será um movimento 180 logo de cara, até porque a gente tem justamente essa microcoalizão que tem que ser feita, provavelmente com esses 3 partidos que vão discutir esse tema, né? Em um tweet, Jason, você acha que essa onda segue acontecendo mundo afora nas próximas eleições? Aí, teremos mais vitórias da direita mundo afora? Rapidamente. Eu acho que a onda continua. Ela continua e ela deve se fortalecer. E se as propostas econômicas dos grupos de direita, que
mais voltados à direita. A gente falou esse negócio de direita e esquerda, eu acho que também é uma dicotomia meio estúpida, mas os grupos mais conservadores, né? Isso tem a possibilidade de trazer resultados econômicos e que vão trazer resultados políticos. Guilherme? E você? Espero fortemente que não. Tá vendo? É interesse pessoal. Não é interesse pessoal, não. São torcidas. Fala, Guilherme. Nelsinho, quando a gente viu crise econômica, discurso extremista, a história não recomenda. A humanidade sofreu muito com esse tipo de postura protecionista. Com esquerda, ninguém sofreu nada, né? Protecionista, xenófoba. Isso é muito preocupante. Quando já diz aquele ditado, né? Casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Fala você, Elias, para fechar, vai. Não, eu acho que é um movimento que vai se repetir ainda. Eu ainda entendo que por longo período da nação, do mundo, a gente vai ver esse fortalecimento, essa crescente justamente da direita, ainda enxergo, e eu não acho que é só o extremo, mas acho que a direita com certeza terá ali uma grande força. A nossa influência, Priscila Silveira, e aí? Como eu acho que sim, vai continuar. A gente tem percebido aqui no Brasil, né, e também no mundo, continuando essa força da direita, ganhando as eleições pelo mundo afora. Não dá tempo de mais nada, eu quero agradecer você que esteve acompanhando Tá na Roda desse domingão, dia 23 de fevereiro. Um prazer ter a sua companhia. Quero agradecer o Guilherme Mendes, a Priscila Silveira, o Elis Tavares e também o Jason Vieira, que estiveram conosco no Tá na Roda desse domingão. Você fica agora com uma novidade na tela da Jovem Pan. Transmissão de Mirassol e Palmeiras com o show de equipe do esporte da Jovem Pan, Nilson César e Fábio Piperno. Acompanhe. Veja a reação de Fábio Piperno a cada movimento deste jogo, principalmente se for gol contra o Palmeiras, hein? Acompanhe aqui na Jovem Pan. Eu vejo você na programação. Uma boa noite, fiquem todos com Deus, até mais. Tchau.